Olá, pessoal. Atendendo a pedidos, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre a Kabbalah, né? Muita coisa interessante, profunda, para a gente tratar durante essas aulas. Começando com a introdução, o que é a Kabbalah e qual é a origem? A própria palavra Kabbalah vem da palavra lekabel, que quer dizer receber. Uma coisa que a gente recebeu. Não foi inventado por ninguém, a gente recebeu de Deus no Monte Sinai. Moshe, quando ele trouxe a Torá para a gente, ele não trouxe somente os 10 mandamentos, como muitas pessoas pensam. Ele trouxe todos os mandamentos da Torá, 613 mitzvot, todas as alahot, todas as leis, todos os costumes e toda a parte mística que tem por trás da Torá. A própria Kabbalah, o Zohar, o principal livro da Kabbalah, é dividido de acordo com as parashiot da Torá. Ou seja, é realmente uma parte mística da Torá, fala sobre coisas incríveis e veio diretamente de Deus. Fonte 100% confiável. Sobre o que a Kabbalah trata? Ela trata sobre diversos e diversos assuntos, toda a parte mística da Torá, mas o principal da Kabbalah é como é que a gente tem o contato do infinito com o finito. Como Deus, que ele é tão grande, ele se relaciona com seres humanos tão pequenos como nós. Como é que é essa conexão? O que é essa obrigação que Deus nos dá de ter um comportamento adequado? O que são as mitzvot da Torá? Como funciona o nosso mundo e todo o plano espiritual? Coisas muito interessantes que vai se dividir basicamente em misticismo, onde a gente entra em muitos assuntos como vida após a morte, o que é a nossa alma, o que é Deus, sonhos, pesadelos, reencarnação, muitos assuntos interessantes que a gente vai tratar. Parte técnica da Kabbalah, onde a gente vai ter que explicar o que são as Sefirot, mundos espirituais, nomes de Deus, coisas muito interessantes da gente tratar. E tem também a parte da Kabbalah prática, que a gente vai ver algumas coisas bem interessantes que através das forças da Kabbalah e dos nomes de Deus seria possível de realizar. Começar com um assunto muito interessante chamado de Tzimtzum. O que é Tzimtzum exatamente e por que isso é importante para a gente? Se Deus não se ocultar, tudo se anula perante Ele. Nada existe. Tudo é Ele. Uma luz infinita revelada de forma total. Não tem espaço para a criação. Para criar o mundo, Ele se ocultou. O que gera essa ocultação de Deus? Primeira coisa, a existência da criação e a existência das nossas personalidades. Se Deus sim tivesse revelado no mundo, não teria espaço para a gente. Seria como se fosse eu dando uma aula de Torá e de repente Moshe Rabbeinu entra na sala. Acabou. Eu me anulo completamente perante ele e fico quietinho e só escutando. Assim também para ter espaço para nossas atitudes, nossos pensamentos, a nossa personalidade, a nossa existência. Deus precisou se ocultar. Através disso, através da ocultação de Deus, isso gera também o livre-arbítrio. Se Deus está revelado, é claro que eu não vou fazer nada de errado. É como se eu estivesse dirigindo o carro, falando no celular e de repente aparece um policial do meu lado. É claro que eu vou baixar o celular. Se Deus tivesse revelado, não teria o livre-arbítrio, que é um dos principais motivos para a existência do nosso mundo. Terceiro, a existência do mal. O que é exatamente o mal? O mal nada mais é do que a ocultação de Deus. Tem uma metáfora que a gente tenta comparar Deus com o sol, que é o tempo todo traz o calor, traz a luz para o mundo e inclusive a vida depende do calor do sol. O problema é que às vezes o sol ele se esconde atrás das nuvens. E isso pode acabar gerando frio. E pode acabar gerando muitos e muitos problemas, a escuridão.
E está escrito, inclusive na reza de Yom Kippur, que os nossos pecados eles são comparados com a nuvem. A nuvem que cobre o sol impede a bondade de Deus de se revelar sobre nós. E aí acaba acontecendo as coisas ruins, a escuridão. Ou seja, o mal nada mais é do que a ocultação de Deus. Como Deus se ocultou? Esse é um dos princípios da Kabbalah, muito importante. Vamos agora começar a entender. A ocultação de Deus foi feita através da criação dos mundos espirituais. Mundo em hebraico é Olam. E Olam significa também ocultação. Elem, Neelam, o Shoresh, a raiz da palavra Olam é de ocultação. Ou seja, na verdade, o que é um mundo? Mundo não é um planeta, e sim um nível de ocultação de Deus. Onde estão esses mundos? No mesmo lugar. Vamos tentar explicar isso rapidamente, que é muito interessante. Na verdade, os nossos olhos materiais só conseguem enxergar a matéria. Mas no mesmo local onde a gente está vivendo agora, existem muitas coisas espirituais que, infelizmente, a gente não consegue enxergar. Se a gente enxergasse, a gente não teria o livre-arbítrio. De acordo com a Kabbalah, o nosso corpo é comparado com o sapato. O que é essa comparação? Vamos tentar entender isso rapidamente. Da mesma forma que somente a pontinha do nosso corpo entra no sapato, assim também tem a ideia que somente a pontinha da nossa alma entra no corpo. Por isso tem essa comparação do corpo com o sapato. Inclusive, tirar o sapato seria um simbolismo associado a separar o corpo da alma. E por isso, quando uma pessoa morre, bate as botas, quando a pessoa tirou o sapato, vamos falar assim metaforicamente, isso estaria ligado com a morte. Por isso, quando uma pessoa morre, a gente não costuma dar o sapato da pessoa para alguém, porque isso seria um mau sinal. Vamos entender um pouquinho, através de uma metáfora, como seria o nosso mundo. Vamos imaginar que nós somos extraterrestres, chegamos aqui no plano material, no mundo, planeta Terra. Quero ver agora como é que são os seres humanos. E eu chego próximo de uma casa, começo a olhar por baixo da porta e eu começo a ver sapatos. O que eu penso? Como é que são seres humanos? Sapatos. Eu tenho certeza que são sapatos. Só que, de repente, quando abre a porta, a gente consegue ver que tem muito mais do que sapatos. E essa, na verdade, seria a ideia. Quando a gente sai desse plano material, quando tira o sapato, a gente consegue enxergar que tem muito mais aqui do que sapatos. E todo o plano espiritual, na verdade, é no mesmo lugar. A pergunta é o que a gente consegue enxergar. Na verdade, o paraíso, o inferno, tudo isso a gente vai falar mais para frente, mas a princípio seria tudo no mesmo local. Ok, entendemos então que mundo, na verdade, é nível de revelação ou ocultação de Deus. E que tudo acaba sendo no mesmo lugar. Vamos entender um pouquinho melhor? Como revelar Deus nos mundos? Se a gente está falando que mundo é ocultação de Deus, então a gente deve revelar a Deus nos mundos. Vamos entender como funciona. A alma do homem passa por todos os mundos e é responsável pelo que acontece nos mundos. Isso, de acordo com a Kabbalah, está escrito que Deus criou o homem à sua imagem. O que quer dizer a imagem de Deus? Tselem Elohim. Elohim é o nome de Deus que está associado a isso, que ele é o dono de tudo. Ele que mantém a todos os mundos espirituais, inclusive o nosso. E quando ele criou a nossa alma, a imagem dele, quer dizer que a gente é parecido com Deus neste quesito, que a gente também tem a força de manter e sustentar os mundos espirituais. Isso é um princípio muito interessante da Kabbalah. E através das nossas atitudes, o que nós podemos fazer? Ocultar a presença de Deus no mundo espiritual ou revelar a presença de Deus em todos os mundos espirituais.
Isso é muito forte. Cada atitude que a gente faz tem uma força muito maior do que a gente imagina, e não é somente no nosso plano material. Quanto mais Deus se revelar, menos mal existe no mundo. Ou seja, se a gente está numa situação agora com o mundo cheio de problemas, e toda a pandemia, e pessoas morrendo e tal, o que é isso? É simplesmente uma ocultação de Deus. E por que Deus está oculto? Em função das nossas atitudes. E quanto mais a gente fizer de coisas boas, mais a gente revela a Deus no mundo e menos mal vai acontecer. Esse esquema que vocês estão vendo agora é um esquema interessante sobre os mundos espirituais. Logo no início a gente tem o Ein Sof. Ein Sof quer dizer que não tem fim. É a revelação de Deus infinita. Só que Deus ele se ocultou e criou o primeiro mundo chamado de Adam Kadmon. Se escondeu mais um pouco, criou o segundo mundo chamado Atzilut. Mais um pouco criou o mundo chamado Briá, mais um pouco o mundo chamado Yetzirah. Se ocultou mais ainda, formou um mundo chamado Asiá. O Tzimtzum, que foi a ocultação de Deus, começou quando ele saiu do Ein Sof para o Adam Kadmon. Ou seja, tem vários níveis de revelação divina. Nível mais baixo, o mundo chamado Asiá, que é o mundo da ação. O nível mais baixo do mundo mais baixo é o plano material que a gente vive. Tanto que a ocultação de Deus aqui é muito grande. A gente não vê Deus, a gente não vê nada de espiritual, a gente não vê a luz que é criada através das nossas atitudes espirituais, das nossas mitzvot. A gente não vê alma, a gente não vê anjo, a gente não vê nada. A pessoa pode viver nesse mundo até mesmo achando que Deus não existe. Estamos no mundo mais oculto e mais baixo de todos. Primeiro ponto que a gente falou agora foi da revelação de Deus. Foi se ocultando, passando por todos os mundos espirituais. Mas tem mais. Quando a gente fala da nossa alma, é exatamente a mesma coisa. A nossa alma está conectada no nível mais alto, passa por todos os níveis até chegar aqui embaixo e entrar dentro do corpo, do sapato. E a gente nem vê cadê a alma. Da mesma forma que a gente pergunta, cadê Deus? A Torá é a mesma coisa. Uma luz incrível e infinita, que passa por todos os mundos espirituais e quando chega no mundo material, parece simplesmente um livro de historinha. E é a história de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, a saída do Egito, mas na verdade a Torá é muito mais do que isso. E por último, as mitzvot. As mitzvot têm a mesma ideia, uma luz incrível e muito forte em todo o plano espiritual. Mas quando vai descendo e passando por todos os níveis, aquilo se materializa num objeto. Seja um dinheiro que eu vou dar de tzedakah, seja o couro de um animal que eu vou colocar, o tefilim, seja as velas de Shabbat que eu vou acender. Uma luz incrível e espiritual se materializou numa coisa muito pequena. E se a gente olhar do outro lado, pessoal, quando eu faço uma pequena mitzvah material, no nível mais baixo do mundo da Asiá, isso traz uma luz incrível em todo o plano espiritual. E isso, na verdade, vai ser no futuro o que a gente vai desfrutar, o nosso que a gente chamaria de talvez paraíso. No futuro a gente vai ter o prazer de toda a luz que a gente criou em todos os planos espirituais, toda a revelação divina, em função das nossas atitudes. Quem é maior, o homem ou os anjos? Tem um Midrash, uma parte da Torá oral muito interessante, que fala sobre como foi o momento que Moshe subiu no Monte Sinai para receber a Torá. Os anjos não queriam que Moshe recebesse a Torá. Eles queriam a Torá para eles, no nível deles, num nível muito mais elevado nos mundos espirituais. E Moshe falou, o que eu faço? Deus virou para ele e falou, responde para os anjos. Moshe disse, eu tenho medo. Eles vão me queimar com a santidade deles. Nesse momento, Deus disse, se segura então no meu trono e responde. Foi Moshe, se segurou no trono de Deus e começou a responder para os anjos, o que vocês querem com a Torá?
A Torá fala mandamentos de não matar, não roubar, colocar o tefilim, coisas materiais. Vocês têm o mal dentro de vocês de não matar e roubar o corpo para colocar o tefilim? O que vocês querem com a Torá? E aí, nesse momento, os anjos eles aceitam e entregam e deixam que Moshe receba a Torá. A pergunta aqui é muito forte. Como assim? Que discussão é essa? Como pode ser que Moshe se segurou no trono de Deus? Deus está sentado em algum lugar? E para entender isso, vamos voltar para os nossos mundos espirituais. Coluna da esquerda, a gente tem os 5 mundos. Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiá. Na coluna do meio, a gente tem agora os 5 níveis da nossa alma. Como a gente falou, tem 5 mundos espirituais, tem 5 partes da nossa alma, níveis da nossa alma. Cada parte da nossa alma está ligado com um mundo. Ok. Então a gente tem Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yehidah. Quando a gente fizer uma aula sobre a nossa alma, a gente vai explicar o que é cada uma delas. E na última coluna, à direita, a gente tem os anjos. No mundo de Asiá, a gente tem anjos chamados de Ofanim, Yetzirah, Chayot HaKodesh, e no mundo de Briah, Serafim, anjos que queimam. O que Moshe ele pensa? Eles são muito maiores do que eu estou no mundo mais baixo, o mundo da Asiá. Eles vão me queimar. Vem Deus e fala para ele, segura no meu trono. Olha até onde a tua alma chega. O trono seria uma metáfora do mundo mais próximo do rei, mais próximo de Deus. A gente tem, na verdade, o rei, o trono, o palácio, a cidade e assim por diante. O que está mais próximo, que tem mais revelação de Hashem, seria o trono dele. E assim a gente quer mostrar que a nossa alma está muito acima dos anjos, se conectando diretamente com Deus, e a gente tem uma parte como se fosse de Deus dentro da gente. Dentro do mundo Asiá, que é o mundo mais baixo, tem sim 7 céus. O que são esses 7 céus? A gente tem os nomes deles na coluna à esquerda, né? Vilon, Rakia, Shechakim, Maon, Zevul, Machon e Arevot. O que é cada um desses céus? A gente colocou na coluna da direita, né? O primeiro separa entre nossa alma e Deus. Segundo, separa entre o corpo e a alma. Terceiro, o local onde se prepara o man, um alimento espiritual para os tzadikim, para as pessoas boas e justas no mundo espiritual. Depois a gente tem o local com grupos de anjos de onde vem a brachá, toda a bênção para o nosso mundo. Depois o céu onde o anjo Michael leva as almas dos tzadikim perante Deus. Machon, local onde nossas rezas são escutadas e recebidas. Arevot é o local onde ficam as almas dos tzadikim e as almas que serão criadas. Esses são os 7 céus ligados com o mundo da Asiá. Isso é muito interessante, que a nossa reza, ela também é construída baseada nesses mundos espirituais. Não é à toa que para a nossa reza a gente teve que ter 120 grandes sábios, onde muitos deles eram profetas. Cada letra e cada palavra foi extremamente calculada. E às vezes tem partes da reza que a gente acha como se fossem repetições. Uma reza muito comum é o Ya'aleh Ve'yavo, que é uma reza que a gente faz no início do mês judaico, também nas festas judaicas. E a gente fala para Deus, Ya'aleh, que suba, Ve'yavo, que vá, Ve'yagia, que chegue, Ve'yerae, que seja visto, Ve'yeratze, que seja querido, Ve'yishamá, e seja escutado, Ve'yipaked, Ve'yizacher, que seja lembrado perante você. E por que fazer tantas e tantas repetições? De acordo com a Kabbalah, e o motivo que tem cada uma dessas 7 palavras é para mostrar que a gente, naquele momento da reza, a gente está subindo com a nossa reza até o 7º céu, se conectando com Deus. E essa é a força também da nossa reza, e por isso a gente vê muitas vezes repetições ou coisas parecidas na reza, que está associado diretamente à Kabbalah. Podemos abençoar a Deus? Pergunta bem interessante, a gente vai começar a entrar um pouco mais na prática
entender um pouco como funcionam nossas rezas. Na verdade, abençoar é você acrescentar alguma coisa. Se eu vou abençoar alguém, que essa pessoa tenha dinheiro, que ela consiga um bom trabalho, eu estou querendo dar alguma coisa a mais para a pessoa. E como a gente poderia, nós, seres humanos, abençoar a Deus? Impossível. Por outro lado, na reza, a gente fala o tempo todo, famosa brachá, Baruch atah Hashem. Abençoado é você, Deus. Como eu abençoo a Deus? Não tem lógica nenhuma eu fazer uma coisa dessas. Eu poderia louvar, agradecer, mas abençoar? Qual o sentido? Além disso, tem uma pergunta interessante. Tem muitas brachot, a gente fala, como por exemplo a brachá de Sheakol, a gente fala, bendito é você, Deus, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Deus, Rei do mundo, Sheakol niyah bidvaro, que tudo vem através das palavras dele. E aqui não bate. No início da brachá a gente fala, abençoado é você, Deus. E a gente finaliza falando que tudo vem através das palavras dele. O que a gente deveria falar? Ou bendito é você, Deus, que tudo vem através das suas palavras, ou bendito é ele, Deus, que tudo vem através das palavras dele. Por que a gente começa falando você e acaba falando ele? E na verdade, vamos começar já a responder. O que a gente abençoa não é a essência de Deus. Deus ele é completo e total. O que a gente consegue sim abençoar através das nossas mitzvot, das rezas, das brachot, é a revelação de Deus no mundo. Em todos os mundos espirituais, inclusive o nosso. E é isso que quando a gente fala bendito é você, Deus, é a revelação dele aqui no mundo. Que tudo vem através das palavras dele, da essência dele. Isso seria todas as brachot e as rezas, é a gente trazer a revelação de Deus no mundo. Revelação de Deus no mundo a gente chama também do nome dele. Ele se revela através de um nome. E o nome está associado a também todos os mundos espirituais. E por isso a gente fala Baruch Hashem. Eu quero agradecer a Deus e falo Baruch Hashem, abençoado seja o nome. O que é o nome? É o nome, a revelação dele no mundo. Essa é a ideia do nome. Olha que incrível, pessoal. Tem uma reza no Kadish. O Kadish a gente começa também com essa ideia do nome. Itgadal, que seja grande, Veitkadash, e que seja santo, Shemer Abba, o grande nome de Deus. Eu estou querendo agradecer e abençoar a revelação de Deus no mundo. Por que a gente faz isso quando uma pessoa falece? Já vou explicar. No meio do Kadish, tem uma parte que todo mundo fala junto. E todo mundo fala Amen, Yehe, Shemer, Abba, Mevarach, Lealam, Lealme, Almayah. O que é isso? Tradução, que seja o grande nome de Deus abençoado para sempre. No Talmud fala que a pessoa que fala essa parte com toda a força, com todo o coração, ele pode ser perdoado de todos os pecados. E se tiver um decreto nos céus de 70 anos de coisas ruins, a gente consegue quebrar. Por que isso é tão forte? Tradução é simples, que seja o grande nome de Deus abençoado para sempre. Vamos agora pelo sentido de Kabbalah? Que seja o grande nome de Deus, a revelação de Deus em todos os mundos espirituais. Mevarar, que seja abençoado, o que a gente traduziu como para sempre. No hebraico, na verdade no aramaico, está escrito Lealam, o Lealmei, Almayah. Alam é um mundo, Almei, 2 mundos, está no plural, Almayah, mais um mundo. Está escrito que através das nossas atitudes a gente consegue chegar até o 4º mundo espiritual. E é isso que a gente pede no Kadish, que Deus abençoe e conserte tudo o que a gente danificou nos 4 mundos espirituais. Se a gente conserta lá em cima, automaticamente decretos ruins não vêm aqui para baixo. Se a gente conserta lá em cima, a gente está sendo perdoado de todos os nossos erros e de todas as nossas transgressões. Essa é a força dessa reza. E se a gente faz o Kadish, é relacionado com a alma de alguém que faleceu, eu estou pedindo para Deus consertar e trazer a luz novamente para tudo que aquela pessoa escureceu, em todos os planos espirituais, em função das atitudes dela.
E aqui a gente consegue também entender qual é a força das nossas mitzvot. A gente não faz que Deus fique mais forte ou mais abençoado. Todas as nossas mitzvot é trazer a revelação de Deus para o mundo. Automaticamente a gente tem um mundo melhor. E todos os sofrimentos e problemas, o mal do mundo, ele acaba saindo. A gente revelaria como se fosse a luz do sol de uma forma total, trazendo bem, a luz, o calor, a vida. Isso depende das nossas atitudes. Qual o risco do estudo da Kabbalah? Tem alguns riscos, sim, que são muito importantes da gente colocar aqui. Primeiro risco é materializar o espiritual. Na linguagem da Kabbalah, a gente tem muitas metáforas, até porque a gente não tem palavras para falar de conceitos espirituais. Então, muitas vezes na Kabbalah a gente vai ver partes ligadas com partes do corpo do ser humano. Quando vai falar dos mundos, vai falar sobre círculos ou coisas do gênero. E muitas vezes eu diria que basicamente sempre acaba tendo metáforas. E se a pessoa não tiver um estudo correto, ele pode acabar materializando coisas que são espirituais. E isso pode ser uma coisa bastante séria, dependendo também do que a pessoa materializa, ou como ele consegue ver a realidade, ou até mesmo como ele vê Deus. Segundo, desrespeito aos nomes de Deus. Infelizmente, isso tem muito. A Kabbalah se espalhou muito por aí e as pessoas muitas vezes não sabem como lidar com a santidade do nome de Deus, falando nomes que não é para falar, papeizinhos com nomes, 72 nomes e tal para tudo que é lado. E o que a pessoa faz com isso? Pronunciar é proibido, tem que guardar com a devida santidade, não pode ir para o lixo. Já tiveram o nome de Deus que colocaram em outdoors? Aquilo com certeza ia para o lixo. Uma menina no bairro uma vez me trouxe uma etiqueta com o nome de Deus. Ela perguntou o que é isso? Eu falei, é um dos nomes. Aonde estava? Ela falou que foi numa loja, viu o escrito em hebraico e arrancou. Era a etiqueta de uma calcinha que estava à venda. Até onde está chegando o nome de Deus? Isso com certeza é um desrespeito também muito grande. Rezar para esse Sefirot também é um problema sério e pode chegar à idolatria. A gente tem que sempre rezar para Deus. Deus se revela de 10 formas específicas no mundo, que a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, as Sefirot. E se a gente começar a entender e começar a rezar para esse Sefirot e não para Deus, isso pode chegar a ser idolatria. Por último, trocar os mundos. Vamos entender o que quer dizer isso. No estudo da Kabbalah, aparece no Talmud, Tratado de Hagigah, que tiveram 4 grandes sábios que entraram nos segredos profundos da Kabbalah, conseguiram sentir, ver o mundo espiritual. Um deles morreu, não aguentou. O outro ficou maluco. Um deles entrou bem e saiu bem. Rabi Akiva e conseguiu trazer para a gente todos esses valores do plano espiritual. E por último, teve um dos rabinos que ele acabou indo contra a Torá. Como pode ser que uma pessoa que viu a verdade vai contra a Torá? E a resposta é o risco do estudo da Kabbalah. Quando a gente entende que o mundo espiritual é a origem do material. E quando a gente começa a ver o mundo espiritual, a gente vê que tudo é bom e não existe o mal. De repente, se a gente começa a entender que a origem de tudo que acontece aqui embaixo veio lá de cima, a gente poderia pensar que aqui também tudo é bom. Tudo é Deus. E Deus está igual no cótel, da mesma forma que ele está igual num banheiro. E a gente pode começar a pensar que Deus é total em tudo que é lugar. E aí, de repente, eu posso pegar uma carne de porco e dizer Deus também está presente aqui, tudo isso é Deus, porque tudo é Deus e não existe nada além dele. E a pessoa misturando os mundos, a pessoa poderia entrar em problemas. A gente precisa entender que, apesar da gente entender que a origem de tudo é o bem, é Deus. Mas no nosso mundo existe o mal. No nosso mundo, Deus está mais revelado em alguns locais, mais oculto em outros locais. Quando a gente pega uma carne de porco, aquilo é sim alguma coisa negativa espiritual. E se a gente começar a misturar os mundos, isso pode acabar tendo um risco muito grande para o nosso estudo. Bom, Bezerat Hashem, que a gente consiga estudar sempre a Kabbalah da forma correta, aproximando a gente sempre de boas características, de sermos pessoas melhores, nos aproximando de Deus, revelando Deus no mundo, acabando o mal, trazendo muitas brachot, muitas coisas boas para o nosso mundo, que a gente possa ter uma vida muito melhor, com muito mais valores.